Mais um Sofá da Fofa. Hoje, o entrevistado vai ser Eduardo Pinsiger. Ele trabalha no ramo automotivo jornalístico. Muito bem-vindo, Eduardo. Pelo convite. Quanto tempo! Verdade. Eduardo, conta um pouquinho quem é o Eduardo pra gente. Eu sou jornalista, me formei no final de 1990, sempre trabalhei na área automotiva porque era inclusive uma paixão de criança, o automóvel, e eu consegui unir então essas duas paixões. Uma era escrever, por isso que eu fui fazer jornalismo, a outra era a área automotiva. Sempre gostei muito de carros, sempre trabalhei nisso, sou bastante realizado com a profissão que eu escolhi. Então, você entrou no jornalismo já sabendo o que você queria. Eu era aquela criança que não lia revistinha em quadrinhos, eu lia Quatro Rodas. E eu fui tão privilegiado que o meu primeiro emprego como jornalista profissional foi na Quatro Rodas, quando eu me formei na faculdade, final de 90, início de 1991 como formado, eu comecei minha carreira justamente na Quatro Rodas fazendo teste de carros. Nossa, você sabe que isso tem muito a ver com o que eu estou vendo, que o que a gente pensa acontece. Então, no seu caso, realmente foi isso que aconteceu, né? Foi, e foi um período muito privilegiado, porque as pessoas não lembram ou não conhecem essa história, mas entre 1976 e 1990, você só tinha 4 marcas de carros no Brasil: Volkswagen, Ford, Fiat e General Motors. Não podia ter carro importado, era proibida a importação de automóveis, e isso mudou em 1990. As primeiras marcas começaram a chegar entre 90 e 91, e foi nesse momento que eu entrei na Quatro Rodas. Então, era um período muito efervescente. Todo mês você tinha o lançamento de um novo Citroën, a Peugeot está chegando ao Brasil, tem o teste de um novo sedã da BMW, quer dizer, era um momento muito importante em termos de chegada de novidades de carros. Muito dinâmico, totalmente diferente do começo, né? Que quando você foi muito mais dinâmico, com muitas marcas aí, para você ter que falar de várias, né? Porque você falava de várias marcas, né? Sim. Tinha aqueles, como fala, aqueles quadrinhos, que um tem, o que outro tem, era isso? Você, tipo, comparava cada carro? Comparativo. Fazia muito comparativo. O que ocorria, por exemplo, era o seguinte: no início nesse período, início dos anos 90, até final dos anos 80, um consumidor brasileiro que quisesse comprar um sedã médio, ele tinha 3 opções: ou ele comprava um Ford Del Rey, ou um Chevrolet Monza, ou um Volkswagen Santana. Só tinha essas 3 opções. De repente, quando o mercado abriu, você passou a ter Honda Civic, Toyota Corolla, Mazda Protégé, Mitsubishi Lancer, que mais? Peugeot 405. Teve também as minivan que era... Chevrolet Lumina, Toyota Privia, teve Citroën C8, depois, muito mais tempo depois, final dos anos 90, teve o Picasso, teve o Picasso, a Scenic, que foi um sucesso. Mas enfim, você de repente tinha uma quantidade absurda de opções, e não dava tempo de o consumidor conhecer todas elas. Então, a função da revista, a função de quem fazia jornalismo automotivo naquela época, o que não é muito diferente de hoje, são tantas opções hoje que você precisa, na hora de definir uma compra de um carro, você precisa buscar um especialista em conteúdo automotivo para te ajudar, para te adiantar algumas informações, para você então poder escolher o que você quer.
Eu trabalhei muito tempo no ramo de automóvel e o Eduardo, ele trabalhou num grupo que eu trabalhei muito tempo e a gente vai falar um pouco do Grupo SHC. Como foi entrar no Grupo SHC, Eduardo? Eu trabalhava em fevereiro de 2011, eu era gerente de comunicação da Mercedes-Benz. Toca o meu celular, um dia era o Sérgio Habib, presidente do Grupo SHC. Que lançou a marca, lançou a Citroën, depois a JAC Motors no Brasil. Eduardo, eu queria te convidar para vir trabalhar comigo. Eu tenho uma marca chinesa chamada JAC Motors, que vai ser lançada no mês que vem, e me recomendaram o seu nome. Se você puder passar aqui no final do dia, e fiz a entrevista com ele. E parecia loucura na época sair de uma Mercedes. E eu trabalhava com carros da Mercedes, não era também alguma coisa de ônibus e caminhões, mas a minha principal função dentro da Mercedes era a área de automóveis. Parecia meio louco, né, você largar a Mercedes para trabalhar com carro chinês. Mas eu gostei muito do desafio de lançar uma marca nova. E alguma coisa me dizia que os carros chineses viriam a fazer muito barulho no mercado nacional. Fiz a entrevista com ele me expôs todo o plano de comunicação que ele tinha, contratando o Faustão, gastou uma fortuna no primeiro ano com verba de marketing, ele inauguraria 50 concessionárias no mesmo dia, então o projeto me pareceu atrativo, eu abracei e fiz o lançamento da marca. Audacioso, eu diria. Muito. Talvez tão audacioso que chamou a atenção de outras empresas que já estavam postadas no mercado automotivo, e isso feito uma pressão junto ao governo fez com que apenas 6 meses depois do lançamento da JAC Motors você tivesse uma alta de impostos que acabou por inviabilizar a marca, pelo menos nos volumes de vendas que ela teve no início. Sim, Edu, isso mexeu muito com o mercado, né? Porque eu lembro, eu fiz uma inauguração da marca em Ribeirão Preto e eu participava Associação dos Comerciários de Ribeirão Preto. E eles estavam muito incomodados. Por quê? Primeiro que naquela época já não é o calor que nós temos hoje, mas já tinha bastante calor, né? E eles vendiam carro sem ar e sem direção. Como que funcionava? Quando a JAC Motors chegou, tinha um carro hatch, que era o J3. Esse carro seria o equivalente a um Onix, a um Volkswagen Polo hoje em dia. Ele custava R$38 mil e tinha ar, direção, trio elétrico, airbag duplo, ABS. Ele era completinho. Na verdade, como o Faustão dizia, ele era o completão. O completão. E esse carro custava R$38 mil. Você chegava nas concessionárias das marcas tradicionais, você tinha um Gol sem ar e direção por 41, um Fiesta sem ar e direção por 42, e assim por diante. Então, a JAC, na verdade, ela conquistou 1% de participação nas vendas, mas o grande incômodo que ela causou, até em função das propagandas maciças que foram colocadas na TV, era que você tinha 1% das vendas, o que significa que 99% continuam comprando Gol, Fiesta e assim por diante. Exato. Porém, esses consumidores, ao chegarem nas concessionárias das marcas tradicionais, falavam, não pago mais 42. O carro o carro chinês do Faustão custa 38 e é completo. E isso mexeu com a margem das principais montadoras. Sim. Então, o grande efeito JAC Motors, que houve em 2011, a marca foi lançada em março de 2011, em setembro daquele mesmo ano, já houve uma alta de impostos que pegou justamente modelos importados.
E aí você já não tinha, a partir de 2012, você deixou de ter a mesma competitividade que tinha em 2011 por conta de um imposto mais alto. Sim, eu acho que isso ajudou para o consumidor brasileiro, né? Quanto maior a concorrência, sempre o consumidor vai ser o beneficiado. Você, claro que mexe e interfere com alguns interesses, mas os interesses são das empresas, né? O governo deveria pensar que o principal é manter, o maior interessado é o consumidor. E quanto maior a concorrência, melhor vai ser para o consumidor. As empresas se tornam mais eficientes, melhoram a sua economia de escala e lançam produtos mais acessíveis. E o consumidor também ganha por quê? Porque eles vão ter que se adequar àquele mercado, né? Para que isso também gere um benefício para a gente mesmo, né? Agora, você falou assim, olha, eu estava em grandes montadoras e me fez ir para a chinesa, eu tinha... mexeu comigo, mas o que mais te impulsionou mesmo a falar assim, olha, vou largar essas marcas e vou me arriscar na marca chinesa? Eu sei que você falou que tinha... que sentia que algo ia acontecer nesse mercado. Eu acho que foi a possibilidade de fazer um trabalho autoral. O que é isso? Quando eu trabalhava na Mercedes em 2011, a Mercedes é uma empresa fundada no século XIX. É uma das melhores montadoras do mundo, não se discute a qualidade de um automóvel Mercedes-Benz. Mas até por ser uma empresa com 100 e tantos anos, tudo ali dentro já tem regrinha. E eu, como profissional de comunicação, tinha o desejo de criar uma série de inovações que até pela blindagem de uma empresa centenária era muito difícil. A oportunidade que eu vi trabalhando com o Sérgio Habib, que é um cara extremamente ousado, extremamente arrojado, que estava arriscando tudo, arriscou o patrimônio dele quando lançou a JAC Motors, foi exatamente isso. E eu me sinto recompensado por ter feito esse trabalho de 13 anos. Eu vou até quebrar um protocolo aqui. Vou falar com alguém que está ali atrás da câmera. Você, quanto que você acha que é a participação de mercado da JAC Motors hoje no Brasil? Pelo que você ouve falar, em percentual. Dá um chute. 5% é 0,1%. O que significa? Vou voltar para a câmera. O nosso amigo lá de trás, que você não está vendo, falou 5%. O que significa isso? O barulho que a marca faz, e principalmente fez na mídia, nos últimos 10, 12 anos, 13, 14 anos, dão a impressão de que ela é uma marca muito maior do que ela, na verdade, é. Ela tem 0,1% das vendas. Isso é um trabalho de comunicação. Então, quando eu te falo de um trabalho autoral, é que o Sérgio me deu e ele comprou todas as minhas maluquices. Eu cheguei a emprestar carro de teste, carro elétrico de teste para jornalista, com 120 mil quilômetros. Você não quer conhecer um carro elétrico bem usadinho? Vai andar. Só o Sérgio, só a JAC fazia isso. Nenhuma outra montadora empresta carro com alta quilometragem. Mas para um jornalista poder ter certeza que o carro tem ou não tem qualidade, não adianta andar quando ele é 0 quilômetro. Você tem que andar com 100 mil para ver o que... Enfim, então, essa imagem de que a marca é maior do que verdadeiramente ela corresponde em termos de vendas, é a resposta que eu buscava lá atrás quando eu fui trabalhar com ela. E o que foi trabalhar com o Sérgio Habib 13 anos? O céu e o inferno. Mas um inferno absolutamente
até necessário, porque ele é um cara muito enérgico, muito ríspido, por vezes ele passa do ponto, mas ainda assim é muito melhor você ter chefes como esse do que algo que eu tinha visto em anos, empresas, não estou falando especificamente de Mercedes, anteriores, que era você trabalhar com pessoas acomodadas e que não tinham muito a contribuir ou a te acrescentar ou a te ensinar. O Sérgio tinha. Eu entrei na JAC Motors como alguém que conhecia a história do automóvel, como alguém que tinha experiência de ter feito muito teste de carro e conhecia produto. E eu saí de lá como um profissional muito mais versátil, entendendo o funcionamento do mercado automotivo, entendendo por que determinados carros vendem e outros não, por que algumas marcas fazem sucesso e outras não. O nível de conhecimento que ele tem a respeito desse segmento é tão grande e ele compartilha isso com muita naturalidade. Então, a despeito dos pequenos exageros, foi uma experiência muito positiva. Muito positiva, porque o Sérgio Habib, ele tem um vasto conhecimento no ramo de automóvel, como empresário, como administrador, então eu só tenho admiração também por ele. O conhecimento que eu tenho hoje para conduzir a minha empresa, ele deu a chave de uma das empresas dele para que eu conduzisse essa empresa. Então, ele cobrava, ele sabia onde cada um estava, né? Porque a gente tinha reunião com ele, você sabe as reuniões que a gente tinha com ele. Então, ele sabia aonde cada um estava errando, onde cada um tinha que melhorar. Sérgio Habib realmente é uma pessoa incrível e a gente só estando do lado dele não tem como não aprender com ele, né? Verdade. Então foi muito positivo também. Eu trabalhei 10 anos, os 6 anos, bem do lado, tete a tete com ele mesmo. Foi muito bom. Sérgio Habib lançou no Brasil. Foi o primeiro cara que trouxe a Citroën, a JAC Motors, a Aston Martin, a Jaguar e mais recentemente ele lançou, foi um dos meus últimos, se não foi o último evento, lançou uma marca de ônibus elétricos chamada Ankai. Então, dificilmente as pessoas conhecem ou se lembram de empresários que tenham trazido uma empresa da área automotiva. Ele trouxe 5. 5, Ele é um case de sucesso. Edu, e o que você diria do que você viveu no jornalismo? Hoje mudou um pouco, né? A gente teve uma transição aí nos últimos 10 anos mesmo, né? O que mudou para a assessoria, para o que você faz? Mudou algo? Ou você tem que fazer mais? Ou Fala um pouquinho dessa parte. O que havia 30 anos atrás era uma concentração muito maior em poucas mídias. Cada uma das mídias era muito mais importante, exatamente porque tinham poucas. Então você tinha 3 revistas, você tinha, pensando em nível Brasil, você tinha 10 ou 12 grandes jornais de grandes capitais que tinham os seus cadernos de automóveis, você tinha um ou outro programa de rádio, um ou outro programa regional de televisão, e isso é completamente diferente hoje, à medida que essa mídia tradicional, só composta por empresas jornalísticas, migra para uma produção de conteúdo onde surgem os youtubers, os influenciadores digitais. O trabalho em si, seja para o jornalista que se transformou em influenciador, seja para o assessor de imprensa que atendia o jornalista e agora atende o influenciador, o trabalho em si não é muito diferente. Hoje o que acontece é que as listas são muito maiores. Se eu hoje faço um evento de lançamento de um determinado carro de uma marca X, só em São Paulo, entre jornalistas e influenciadores, eu tenho pelo menos
65, 70 profissionais que eu preciso convidar. Se você vai para o resto do Brasil, você tem mais de 150 pessoas que poderiam compor esse evento. Então, hoje é muito mais distribuído, é muito mais pulverizado. Mas você consegue chamar mais gente? Muito mais gente, mas a importância, como havia no passado, imagina, você tinha 3 revistas. A função das revistas naquele momento lá atrás era uma coisa muito, muito clara. Você tinha, a revista era quem se aprofundava mais tecnicamente na avaliação de um carro. Então, quem comprava uma 4 rodas na banca é porque queria exatamente entender por que o motor do Santana era melhor que o motor do Monza. Hoje em dia, isso é muito mais distribuído. Isso tem quem tem só canal no Instagram que já faz, tem jornal que faz isso, tem muito youtuber que faz isso. Tem gente que não fala nada de parte mecânica, analisa só mercado. Hoje é muito mais amplo, né? Edu, e você teve algum momento marcante nessa trajetória, algum teste de carro que tem alguma relevância para você? Tem algum momento desse? Muitos. Alguns deles foram relacionados a viagens. Eu viajei para alguns lugares que certamente eu não voltaria, não porque não é interessante, mas porque são lugares muito diferentes. Por exemplo, eu fui num lançamento da Volvo que foi no Alasca. Você conhece alguém que conhece o Alasca? Eu fui para o Alasca. Então, o mundo automotivo me deu muitas oportunidades de conhecer muitas coisas, mas falando especificamente de carro, eu testei o primeiro Audi que chegou ao Brasil em 1994, e esse teste foi muito especial porque eu andei com o Senna, com a Ayrton, dentro do Autódromo de Interlagos. Ele guiando e eu sentado do lado, fazendo uma entrevista onde ele me descrevia como eram as aptidões técnicas do carro. Então, o acidente em Imola aconteceu 2 meses e alguns dias depois dessa entrevista. Então, naturalmente, ela se torna o ponto mais alto da minha carreira, não só por ter testado o primeiro carro de uma marca importante como é a Audi, mas principalmente por ter sido com ele. Edu, e agora a gente está vivendo algo diferente no mercado. Os carros elétricos, o que eles vão significar e como que está sendo essa absorção? Porque a gente entende que precisa de ter pontos para carregar. Será que hoje eu escuto falar, não estou no mercado já há tempo, mas eu escuto falar que não tem tantos carregadores em vários lugares. Então, como que é isso? Como que vai ser esse futuro de carro elétrico que você já está inserido, certo? Os carros eletrificados, que você pode dividir entre o 100% elétrico, onde você só tem bateria, e o carro híbrido, que é aquele que tem um motor a gasolina e também um motor elétrico para ajudar a movê-lo. Mas os eletrificados, eles surgiram algumas poucas décadas atrás e eles vêm ganhando muita relevância no mundo por uma questão de meio ambiente. Você precisa melhorar a qualidade do ar que a gente respira e, principalmente, vai deixar para as próximas gerações. Você precisa diminuir emissão de CO2 e o carro elétrico auxilia nisso à medida que o elétrico puro, ele tem emissão zero de poluentes. Mas ele parecia uma ideia tão brilhante porque ele não faz barulho, a manutenção é mais barata, não emite nada de poluentes. Ele parecia tão genial, eu brinco com todo mundo dizendo o seguinte: quantas vezes na sua vida você mandou a sua geladeira para revisão? É quase nada, né? O carro elétrico exatamente, não tem revisão para fazer.
o que você vai gastar no pós-venda do carro elétrico é muito, mas muito menos do que num carro a combustão. Pois bem, ele parecia tão brilhante que as pessoas começaram a entender que ele iria substituir 100% dos carros tradicionais. E não vai. Não vai porque o elétrico tem algumas limitações. Você não consegue viajar, porque a autonomia do carro é limitada. Você dependeria de postos de recarga no meio das estradas, que ainda não existem. Se existirem, eles podem estar quebrados e aí você fica no meio do caminho. É diferente de um carro a gasolina, onde a cada 20 quilômetros você tem um posto de gasolina. Se faltar gasolina num determinado posto, você para no próximo, enche o tanque. O elétrico não tem nada disso. Então ele não vai substituir totalmente o carro a gasolina, mas ele vai ser um complemento que talvez até vá se tornando cada vez mais frequente no futuro, mas vai existir essa complementariedade dos carros a combustão com os eletrificados no futuro. É uma solução muito legal, mas não é uma solução única e não é definitiva. Ela funciona muito bem, por exemplo, para caminhões de entrega que trabalham dentro de São Paulo, que eles chamam de last mile. Então você compra alguma coisa no Mercado Livre, eles vão enviar esse produto pro galpão onde eles têm o estoque, de lá sai uma van fazendo a entrega no dia seguinte. Essa van, que tem um roteiro determinado, naquele dia ela vai andar 80 quilômetros. Isso é perfeito um carro elétrico. Entregas rápidas. Um Uber é perfeito o carro elétrico. Aliás, a Jaque Motors, a maior parte das vendas hoje é um carro compacto vendido para Uber. Porque o cara consegue rodar em São Paulo 180, 200 quilômetros, é o que ele consegue em 10, 12 horas de trabalho. O carro elétrico, no mínimo, tem autonomia de 300, então ele roda esses 200, volta para casa dele, espeta na tomada, o dia seguinte começa de novo. E não gastou nada de gasolina. E assim, e o gasto que ele vai ter na conta de energia elétrica é o equivalente a 1/6 do que ele, menos de 20%, 15%, 17% do que ele gastaria de gasolina. Edu, o que você falaria para as pessoas para entrar no jornalismo hoje automotivo? Todo mundo tem muito receio das profissões que vão ser ocupadas por inteligência artificial. Eu sinceramente não vejo muita possibilidade de a inteligência artificial pegar a nova geração do Chevrolet Onix e fazer uma avaliação imparcial. Ela pode até se municiar de informações que a própria General Motors dê, mas entender se aquilo funciona e é bom ou ruim na prática e transformar isso em informação, em conteúdo para quem lê, eu acho que a inteligência artificial não vai conseguir fazer isso. Estou sendo até meio caricato, mas eu diria, venha. Ainda é uma profissão que vai reservar muitas oportunidades, creio eu, no futuro. Agora, o importante é a preparação. É fundamental você ter cultura automotiva para você poder, dentro do meu exemplo, fazer uma avaliação do novo Chevrolet Onix. É importante que você conheça todos os concorrentes, que você conheça as gerações anteriores do Chevrolet Onix, que você se prepare estudando. Tem muito conteúdo automotivo feito por jornalistas profissionais, por influenciadores, que vão te dar essa cultura. E começa seu canal, que uma hora ele estoura. Com certeza. Nossa, Edu, foi muito bom participar desse momento com você, porque é um pedaço da minha vida, que eu falo que eu fiquei quase 20 anos no ramo de automóvel, então foi um pedaço da minha vida muito importante. Eu vi o seu trabalho dentro da Jaque Motors, eu vi o lançamento, eu vi tudo que aconteceu, foi um barulho mesmo, e você fez parte disso, então é uma honra para mim receber você no meu canal e você falar um pouquinho da sua história. Eu que fiquei muito envaidecido pelo convite.
Obrigado, foi muito legal. Muito obrigada.